Glória a Deus. Quero cumprimentar todos com a paz e a graça do Senhor. Abra a Bíblia comigo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 3. Desde já eu louvo a Deus por mais essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Vamos ler a palavra do Senhor, que é a base da mensagem que Deus preparou para nossas vidas. E em seguida eu estarei orando novamente. Amém? E havia os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus à noite e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse com ele. E respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Querido e eterno Deus, mais uma vez, Senhor, em Tua presença queremos Te louvar, meu Deus, por essa oportunidade, pela Tua palavra. Pai querido, de ministrar, ó Deus, ao coração da Tua igreja, do Teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor. Nicodemos, irmãos, era um membro do Sinédrio, né? Um dos principais fariseus daquela época, né? E ele fazia parte do Sinédrio, que era uma espécie de junta superior de justiça, né? Mas não abrangia, não se limitava a apenas isso. Era um homem de muita importância diante dos judeus, lembrando que o Império Romano dominava naquele período, e o Sinédrio era a voz que os romanos davam ouvido, né? Dava credibilidade. Era uma instituição que tinha credibilidade diante dos romanos. E ali era decidido muitas causas, né? Não só religiosas, mas também na área educacional também, do povo judeu, especificamente. E o que é que eles tinham ali como lei do Senhor? A Torá, né? Os 5 primeiros livros da lei. Então, a Bíblia, nesse capítulo 3 que nós lemos, João relata o encontro desse homem com o Senhor. E Jesus traz uma mensagem muito profunda, que também é contemporânea para a nossa época também. E a Bíblia diz, no texto onde nós lemos, que Nicodemos ele foi ter a noite com Jesus. E certamente ele ouviu falar daquilo que o Senhor fazia, dos milagres, dos sinais, dos prodígios, das maravilhas que o Senhor operava na vida do povo em geral. E ele, curioso, ele foi ter com Jesus. Irmãos, e ainda hoje, Jesus ele conta com pessoas que deem as caras para o Evangelho, para a obra do Senhor, que mostrem realmente quem são e para que vieram, né? Por que motivo foram chamados para o Senhor. E hoje nós vemos aqui pessoas, e eu louvo a Deus, assumindo a posição de cristãos. Ou seja, quando decidiram trabalhar na igreja, na obra do Senhor. E Nicodemos, irmãos, traçando um paralelo, era alguém que sabia o que o Senhor poderia fazer na vida das pessoas. Ele conhecia a Bíblia. No entanto, existiam algumas barreiras que o impediam de fazer com que ele se achegasse mais ao Senhor. Irmãos, nessa noite, essa mensagem Deus me deu e eu gostaria de dar um título para ela: uma aliança com Cristo por meio de um novo nascimento. Essa obra, irmãos, tem muito a crescer. Você crê nisso?
E nós não estamos sós. O Senhor está conosco. Jesus está conosco. A igreja está se organizando. É o segundo ano. Muita coisa Deus tem a fazer aqui neste lugar. Conversão de almas, renovo, como Ele fez hoje, falando aos nossos corações. Deus está renovando as nossas forças a cada dia. Fique firme no propósito do Senhor. Nicodemos, então, procura ao Senhor. Eu não sei qual o motivo que te trouxe aqui nessa noite, mas eu imagino que seja para tão somente adorar, exaltar, bendizer e ser renovado pelo Senhor. Que esses sejam realmente os nossos propósitos diante do Senhor, que sejam os melhores possíveis. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus também, Jesus, Ele mede, irmãos, qual a nossa intenção, qual a motivação que nos faz servir a Cristo, amém? Ele conhece o nosso íntimo. Salmo 139, o Senhor diz, né, o salmista diz que o Senhor, Ele sonda os nossos corações. Ele conhece a nossa mente, o nosso pensamento, as nossas intenções. Antes mesmo de chegar a palavra à nossa boca, o Senhor já conhece a nossa necessidade. Que os propósitos que nos aproximem de Cristo sejam os melhores possíveis. Bendito seja o nome do Senhor. E Nicodemos tinha uma grande dificuldade, porque era um homem religioso. Irmãos, e um dos pontos aqui que eu quero falar, Deus quer trazer, aliás, quer estabelecer conosco uma aliança também de intimidade, amém? E como nós alcançamos essa intimidade? Logicamente que nós temos que ter relacionamento. Quanto mais intenso, melhor. E como é que a gente aperfeiçoa e melhora esse relacionamento com o Senhor? Através da oração, da comunhão, do partir do pão, da consagração de nossas vidas perante o Senhor. E foi justamente isso que o Senhor propôs a Nicodemos. Necessário vos é nascer de novo. Irmão, só pode gozar de íntima comunhão com o Senhor aquele que realmente, ou seja, nasce de novo. Esse sim pode desfrutar de tudo aquilo que o Senhor preparou para nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, foi ter com Jesus à noite, por quê, irmãos? À noite, né, geralmente fica tudo mais escuro, quase ninguém vê nada. E ele queria estar com Cristo, mas foi à noite para que não fosse, ou seja, para que ninguém tentasse vincular ele à pessoa de Cristo. Irmãos, e com essa palavra eu quero dizer, seja cristão no templo do Senhor, seja cristão no teu ambiente de trabalho, seja cristão em todos os teus negócios. Bendito seja o nome do Senhor. Porque muitas pessoas hoje querem a Cristo, mas não querem um real compromisso com o Senhor. Eu não estou falando isso da parte do Senhor, mas isso mais no mundo. E por essa razão, muitas vezes as igrejas estão vazias, por essas e outras questões. Mas Deus nos chamou nessa noite para dizer que quer usar a minha e a tua vida para que esta igreja, esta casa, seja multiplicado o número de pessoas convertidas, renovadas para a glória do Senhor. E isso depende também de nós enquanto igreja. Amém? Tenha isso em mente, irmãos. Deus conta conosco para essa importante obra. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E então Jesus traz algo muito importante, irmãos, que muitas vezes a gente passa despercebido, né? Jesus respondeu: em verdade te digo que quem nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E no versículo 5 ele fala não somente ver, mas entrar no reino de Deus.
Irmãos, isso demonstra a importância, irmãos. Não podemos viver, né, como viveu Nicodemos, né? Talvez preocupado mais com o exterior, com a aparência. Mas Jesus quer uma transformação interior, irmãos. O Evangelho faz isso, transforma o velho homem numa nova criatura. Bendito seja o nome do Senhor. E isso se reflete em todos os aspectos da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Nascer da água, irmãos, e do Espírito, ou seja, é uma declaração pública de fé, um ato em que os nossos pecados são sepultados e levantamos para uma nova vida em verdadeira justiça e santidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 4, no versículo 22 e 20 a 24, ele declara isso, né? Que nós, né, lembrando do passado, precisamos nos despojar do velho homem, lembrando que ele sempre está à nossa sombra, querendo, ou seja, buscando oportunidades para se levantar. Despojando do velho homem, nós precisamos também renovar a nossa mente, o nosso entendimento com relação ao céu, aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Bendito seja Deus. E por fim, ele diz que nós precisamos nos revestir, versículo 24, do novo homem que se renova em verdadeira justiça e santidade. Justiça de Deus, irmãos, e não a nossa, porque o homem não tem justiça própria, amém? Isaías, escrevendo isso no capítulo 64, versículo 6, ele diz que a nossa justiça, a justiça humana, não passa de trapos de imundície, mas esse texto se refere à justiça de Deus em nossa vida, assim como também a santidade. Ou seja, a justiça de Deus, de que o Senhor, ele é fiel para cumprir as suas promessas e os seus compromissos diante do seu povo, para com o seu povo. Ou seja, essa é a justiça. Deus é fiel, irmãos, para cumprir todos os compromissos conosco, que somos o seu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus é fiel e permanecerá sendo. Essa é a justiça de Deus. Além do mais, ele entregou o seu Filho para morrer por nossos pecados. Bendito seja o nome do Senhor. Isso também faz parte da justiça. Santidade de Deus fala sobre uma vida de separação, dedicação e consagração ao Senhor. Era isso que Jesus propôs para Nicodemos, que era um fariseu e que estava se preocupando mais com o exterior, e Deus quer trabalhar no nosso interior. Quantos querem submeter-se à mudança, à transformação que Deus tem para fazer? Glorifique ao Senhor. Se submeta, irmãos, nos submetamos à vontade do Senhor para nossas vidas, porque a Bíblia diz que ela é boa, é perfeita e é agradável. Essa é a vontade do Senhor para nossas vidas, porque muitas das vezes nós relutamos, irmãos. Deus está falando, vai por aqui, e nós queremos o caminho, o atalho. Deus está falando, vai por aqui, e nós resistimos, relutamos, e muitas vezes acabamos sofrendo. Assim é a vida do homem que reluta contra Deus, contra o seu Criador, contra o plano do Senhor. Irmão, se Deus confiou algo na tua mão, pegue, abrace. Ele vai ser fiel pela justiça do Senhor, em ser fiel todos os dias, e estar conosco, nos ajudando, nos auxiliando. Muitas vezes, grandes são os levantes da vida, irmãos, mas precisamos ter bom ânimo e confiar que o Senhor vai nos sustentar em todas essas circunstâncias. E eu quero ministrar sobre essa igreja, sobre a vida dos irmãos. Deus há de levantar mais cooperadores aqui, porque grande é a necessidade, a gente sabe disso, e nós clamamos ao Senhor, e a nossa oração é nesse sentido, para que o Senhor também levante, e não importa, irmão, se mora perto, se mora longe, Deus pode trazer pessoas muito mais distantes, ou até mesmo de perto, porque Ele é que manda.
E bem-aventurado é o homem que aceita a vontade do Senhor na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor, como os irmãos têm feito neste lugar. Seja fiel ao Senhor, que Ele vai continuar operando e sendo fiel às nossas vidas também. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O apóstolo Paulo falando também aos Coríntios sobre essa questão da renovação da nossa vida, para podermos desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ele fala no capítulo 12, no versículo 1 e 2, que nós precisamos, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mudança de mente, irmãos, de mentalidade. Atente-se para aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas durante este ano. Irmãos, foi falado aqui, a criança, jovem criança aqui, Manu foi usada. Jesus está voltando, irmãos. Talvez não tenhamos tanto tempo assim. A obra do Senhor, ou seja, a vontade do Senhor, nós precisamos mais do que nunca saber aquilo que Ele quer que nós façamos no reino dEle, em prol. As outras coisas podem ficar para depois. Priorize o Senhor, o reino de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas pessoas poderiam estar aqui, irmãos, nesse dia, ouvindo a palavra? Continue convidando, irmãos. Mesmo diante das negativas, continue semeando a boa palavra do Senhor, porque ela é que transforma as vidas e os corações. É o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do juízo do Senhor. Não é nós, irmãos, mas nós temos essa incumbência dada por Deus de levar, de transmitir essa boa nova de salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o novo nascimento do crente, ou seja, também o aperfeiçoamento que se aplica à nossa vida. O novo nascimento é ato de Deus que concede vida eterna. O novo nascimento habilita o homem a ser filho e herdeiro de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 17, está escrito, E se formos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele sofremos ou padecemos em muitas situações, para que também com Ele sejamos glorificados. É quando o Senhor transformará a sua igreja física e teremos um corpo espiritual, estaremos com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, irmãos, que a nossa esperança seja renovada dia após dia, de que somos filhos do Senhor e, portanto, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E podemos padecer? Certamente padeceremos, porque a Bíblia, nem o filho foi poupado, Ou seja, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, disse Jesus, eu venci o mundo e nós também venceremos. Bendito seja Deus, nós também venceremos, bendito seja o nome do Senhor. Jesus está conosco, eis que estou convosco todos os dias da nossa vida e até a consumação do século. Jesus falou isso no contexto de discipularmos outras vidas, de batizarmos em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Foi nesse contexto, ou seja, de trabalho, de serviço ao Senhor. Deus estará conosco todos os dias. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nascer de novo, nascer da água e do Espírito fala sobre a necessidade de purificação, irmãos. E novamente o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, versículo de número 3, ele diz, e o Deus de paz, vos conserve, e todo o vosso corpo
alma e espírito sejam plenamente conservados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus está voltando, irmãos. E o Espírito Santo, diz a Bíblia, que ele tem ciúme de nós, amém? Então Deus nos quer de todo o nosso corpo, alma e espírito. A alma hoje perece de muitas enfermidades, né? De muitas dores, né? Quantas pessoas têm sofrido, né? Depressão, ansiedade, doenças psicossomáticas da alma. Da alma, irmãos. Tem a ver, está relacionado com as emoções. Mas o próprio Salomão, né, escrevendo Provérbios, capítulo 3, no versículo 23, ele escreve, né? De tudo que se tem que guardar, guarde o teu coração. Guarde a boa palavra. Guarde a palavra do Senhor, os propósitos que Ele fez, as promessas que Ele te fez. Guarde o bom depósito do Senhor. Guarda o teu coração de notícia ruim. Guarda o teu coração e os teus ouvidos daquele que é murmurador. Tem pessoas que só têm palavras negativas, mas o Senhor tem palavra de vida, de esperança, de renovo, de alegria. Guarde o teu coração, guarde no teu coração todas essas palavras e todas as promessas que o Senhor fez para a tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Cristo está chamando, irmãos. Continua a bater. E essa mensagem também deve ser viva em nossos corações, na nossa vida, dia após dia, né? Eis que estou à porta e bato. Jesus continua batendo. E a mensagem da igreja não pode ser diferente. Diga às pessoas: Cristo continua a bater as portas do coração. E ele diz que a porta, né, a fechadura está por dentro, né, obviamente. É o homem que precisa abrir. Porque a obra do Senhor já foi consumada. Ele já entregou o seu Filho. Jesus já passou por todo o sacrifício e levantou a igreja, né? Revestiu a igreja de poder, de autoridade. E hoje estamos aqui para dar continuidade a essa mensagem e anunciarmos as boas novas de salvação que o Senhor quer entrar nas vidas, nos corações, nas famílias, trazer mudança, trazer renovo. E nós, enquanto igreja, Ele quer também nos renovar quanto à nossa fé, quanto à nossa esperança, as nossas forças para seguirmos firmes, servindo ao Senhor com alegria, apresentando a Ele com cânticos e sendo fortalecidos pelo Senhor a cada dia. Irmãos, é isso. A mensagem que Deus colocou para nós apresentarmos à igreja nessa noite. Continue firme, irmãos. Experimente realmente a verdadeira e a total transformação que o Senhor tem para nossas vidas. Que sejamos despertados para a vontade do Senhor para nossas vidas nessa presente época. O que o Senhor quer fazer por mim, aliás, pelo seu reino através da minha vida, esteja disponível ao Senhor. Rompa todas as barreiras, abra mão. Nicodemos, no final, a gente sabe muito bem que ele não sei se ele se converteu, mas ele acreditou realmente quem era Cristo. Ele foi convencido, e diante do Sinédrio, quando Jesus se apresentou, ele deu uma palavra favorável, dizendo que o Sinédrio tinha que ouvir aquilo que o Senhor tinha a dizer. Bendito seja o nome do Senhor. Que possamos, irmãos, abrir mão realmente das nossas prioridades seculares, né, do mundo, né, do dia a dia. Eu sei que nós temos projetos pessoais, profissionais, mas fazer a vontade do Senhor realmente é muito melhor para nossas vidas.
trabalharmos para o reino do Senhor, o galardão está com o Senhor, né? Ele mesmo diz, né? Eis que cedo venho e o galardão está comigo, com o Senhor, para dar àquele segundo o seu trabalho em prol do reino do Senhor. Então fique firme no teu propósito diante do Senhor, que Deus continuará sendo fiel, aplicando a justiça dele, sendo fiel a nós em tudo que nós formos fazer. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos.